Olá! Hoje a gente vai desvendar um tema super comum, mas que tem lá suas complexidades: a hipoteca. Já parou para pensar no que realmente acontece quando alguém assina um contrato desses? Vamos mergulhar nos detalhes de uma das garantias financeiras mais importantes que existem. Então, o que de fato está sendo combinado quando se faz uma hipoteca? É bem mais do que só um empréstimo para comprar uma casa. Sabe? É um contrato com regras legais muito específicas que definem os direitos e deveres de todo mundo de uma forma bem clara. Para a gente começar a entender, primeiro é preciso saber em que caixinha a hipoteca entra. Basicamente, existem dois grandes grupos de garantias: as pessoais, tipo uma fiança, e as reais. A hipoteca é uma garantia real. E o que isso quer dizer? Quer dizer que tem um bem físico, algo concreto, amarrado diretamente naquela dívida. Beleza, então vamos mergulhar um pouco mais fundo. O que exatamente é uma hipoteca? E o que faz com que ela seja, bom, ela mesma, diferente de outras garantias? A hipoteca cria um laço bem forte entre uma dívida e um bem. Se o pagamento falhar, o credor tem o direito de ir atrás daquele bem para se pagar. Mas, e aqui está o pulo do gato, quem deve não entrega a posse do bem. A pessoa continua usando, morando, enfim, tocando a vida com aquele bem. E é aqui que a coisa fica mais curiosa. Quando se fala em hipoteca, logo vem à cabeça a casa, apartamento, terreno, né? E tá certo, imóveis são o mais comum. Mas olha só, a lei no Brasil permite ir além. Dá para hipotecar coisas bem maiores, como navios e até aeronaves. Pois é. Ok, se dá para hipotecar até um avião, surge uma dúvida fundamental. Quem fica com o bem? Quem é o dono de fato? Quem usa? A resposta para isso define toda a dinâmica do negócio. E a resposta é bem direta. O devedor, a pessoa que pegou o empréstimo, continua com a posse e com a propriedade. Na prática, a casa continua sendo dela. Ela pode morar, alugar, a vida segue. O credor, ele não tem a posse, não é o dono. Ele só tem uma carta na manga: o direito de acionar a garantia se o acordo for quebrado. Bom, se o devedor ainda é o proprietário, isso nos leva a um daqueles mitos bem comuns. Muita gente acredita que um imóvel com uma dívida atrelada não pode ser vendido. Mas será que é isso mesmo? Parece lógico, né? Afinal, o bem é a segurança do credor. Então, como assim vender? Faz todo sentido pensar que não pode. Só que a realidade da lei às vezes nos surpreende. Pois é falso. Dá sim para vender um bem hipotecado. O proprietário tem total direito de fazer isso. Ah, mas tem um porém, e é um porém gigante. A hipoteca não desaparece com a venda. E a lei é super clara sobre isso. O nosso Código Civil diz que qualquer cláusula no contrato que proíba a venda é simplesmente nula, não vale nada. Isso porque a hipoteca acompanha o imóvel, não a pessoa. O que isso quer dizer? Que quem compra leva o pacote completo, o imóvel e a hipoteca junto. Certo, mas e se acontecer o cenário que ninguém quer? E se os pagamentos da dívida pararem? É aí que aquela garantia que estava ali quietinha entra em cena com força total. E atenção a este ponto. O credor não pode simplesmente ir lá e pegar o bem. Não é assim. A hipoteca exige um processo formal na justiça. Precisa ter uma ação judicial, um juiz analisando o caso, e tudo isso vai terminar com uma ordem para venda forçada do imóvel em um leilão. O que acontece depois do leilão pode seguir por dois caminhos bem diferentes. Se o valor da venda for menor que a dívida, o devedor ainda precisa pagar a diferença. A cobrança continua. Agora, se ninguém comprar no leilão e o bem for transferido para o credor, o que a lei chama de adjudicação, a história muda. O devedor fica livre de pagar qualquer valor que passe da avaliação do imóvel. É uma diferença crucial. E quando parece que já entendemos tudo, a coisa pode ficar mais complexa. Acredite, um mesmo imóvel pode ter mais de uma hipoteca para credores diferentes. E como se resolve isso? É pela ordem de chegada, ou melhor, de registro no cartório. Quem registrou primeiro tem a preferência total. Isso cria uma fila, uma hierarquia. O credor de segundo grau só recebe alguma coisa se sobrar dinheiro depois que o primeiro for totalmente pago. Para o segundo da fila, o risco é bem maior. Mas claro, uma hipoteca não dura para sempre. Existem várias formas legais para que essa garantia seja encerrada e o imóvel fique finalmente livre desse vínculo. A gente tem desde o cenário ideal, que é o pagamento total da dívida, até os casos de execução que já vimos, como a venda em leilão. A lista também inclui coisas como a destruição do bem, a renúncia do próprio credor
e até uma figura chamada remissão, que é quando um familiar, por exemplo, paga a dívida para evitar o leilão. São os caminhos para o fim da linha da hipoteca. Depois de ver tudo isso, especialmente o processo na justiça, que é mais demorado, fica uma pergunta no ar, né? Por que um credor usaria a hipoteca se hoje existem opções mais rápidas como a alienação fiduciária? A resposta talvez esteja no equilíbrio entre a segurança para o credor e o direito de defesa do devedor. E a reflexão que fica é: o que deveria ter mais peso nessa balança?